Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro, rodada tá recheada e vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, rodadinha de ontem, de 3 palpites, acertamos 2 deles e caímos aí na zebrinha do Phoenix Suns, beleza galera? Mas lá no nosso grupo gratuito do Telegram, como de costume, já foi mais um win lindo aí, né? 3 dias consecutivos aí acertando todas as dicas gratuitas do dia então, galera. Rodada de hoje está recheada com 11 jogos e a gente vai ter muito, mas muito palpite mesmo. Minhas melhores análises, minhas melhores entradas e as melhores oportunidades do dia de hoje eu vou entregar para vocês lá no nosso grupo VIP do Binão Bets, tá? O primeiro link aqui na descrição. Vem fazer parte dessa comunidade, a gente está sendo muito assertivo, tá? E é isso, galera. Bora pra cima, a rodada de hoje tá recheada, vai ter muito jogo, muita oportunidade e muita entrada. Então, faça aí a sua gestão de banca para aguentar tanto palpite bom hoje então, galera. Pessoal, dito isso então, bora fazer uma rodada incrível, bora pra cima, adiantar que hoje tem muito jogo. Bora lá então, bora pra tela. Fala galera, pessoal, tamo aqui na tela então para falar do jogo de abertura da noite de hoje, galera. E a gente vai falar então da partida Milwaukee Bucks versus Toronto Raptors, tá? O jogo de hoje é lá em Toronto, no Canadá, na casa dos Raptors, tá, galera? Vamos ver o que a gente pode esperar para esse joguinho aqui de hoje. Nos últimos 3 confrontos aí entre as duas equipes, o Milwaukee Bucks venceu 2 deles, empatou o handicap em um e cobriu o handicap em outro, beleza? Nos últimos 10 aí, Toronto tá dominando, já que venceu 6 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap também em 6 dos últimos 10 jogos aí no geral. Nessa temporada, né, o Milwaukee Bucks venceu 2 de 3 jogos e o Toronto Raptors venceu apenas 1 de 4 jogos aí nessa temporada. Dentro de casa, o Toronto Raptors venceu apenas 1 de 3 jogos aí dentro de casa, que é o caso de hoje, tá bom? E o Milwaukee Bucks ainda não jogou nenhum jogo fora de casa. Em relação às tendências, o time de Milwaukee cobriu o handicap em apenas 1 dos últimos 6 jogos aí, e venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos no geral. Cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 9 confrontos contra o Toronto Raptors e venceu 3 dos últimos 9 confrontos contra o Toronto Raptors aí, beleza? Já o Toronto venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos no geral e venceu 12 dos últimos 16 jogos dentro de casa, pessoal, o time do Toronto Raptors. Na lista de lesões, Milwaukee Bucks tem Bill Champ aqui como fora da partida, é provável, na verdade, para hoje, mas o elenco principal deve estar saudável e disponível para essa partida, tá? Já o Toronto Raptors está com um probleminha aqui, tá? Precious Achiuwa, questionável para a partida de hoje, eu acredito que não jogue, tá? E é um desfalque de peso aí para o time do Toronto Raptors, pessoal. Nos últimos 10 jogos, o Milwaukee Bucks venceu apenas 3 deles, e o Toronto Raptors venceu apenas 4 aí dos últimos 10 jogos e apenas 1 nessa nova temporada, tá? Galera, o Bucks, a gente vê o Bucks ainda tá enfrentando alguns problemas aí para encaixar as peças novas, né? Mas melhoraram bastante aí na parte ofensiva do jogo, principalmente no último jogo aí. E devem chegar bem confiantes, tá, para esse jogo de hoje, depois de ter essa boa vitória contra o time do Miami Heat, tá, que venceram aí de 122 a 114 por 8 pontos de vantagem. Já o Raptors até que tem uma boa defesa, mas é um time super inconsistente, pessoal, e decepcionou bastante, principalmente eu aí, no último jogo em que perdeu por 8 pontos de diferença para o Portland Trail Blazers, tá, que deve ser, galera, uma das piores equipes dessa temporada. Então, eu me sinto bem aqui em buscar o Milwaukee Bucks para essa partida de hoje. E eu vou ficar com o Milwaukee Bucks, galera, para fazer uma vitória nesse jogo de hoje, no tempo regular, deve estar pagando legal uma vitória. E eu vou ficar com o Milwaukee Bucks então. Não tá carregando aqui, pô?
Aí, carregou. Galera, Milwaukee Bucks, então, pra vencer no tempo regular aqui, pagando 1,51 vezes, pra mim é uma linha legal, deve chegar confiante pra esse jogo de hoje. Toronto Raptors totalmente instável aí, tá? A gente não sabe quanto que ganha, quando que perde. Perdeu por um dos piores times da liga aí no último jogo, e o Milwaukee Bucks é um dos melhores times da liga aí, vai fazer sua estreia fora de casa, tá? Então, galera, Milwaukee Bucks, pra vencer o jogo no tempo regulamentar, então, vai ser a minha escolha para esse confronto de hoje, então. Bora lá pro segundo jogo que eu separei pra gente falar no dia de hoje. Bora! E galera, segundo jogo que eu separei para hoje, então, foi New Orleans Pelicans contra o Oklahoma City Thunder, beleza? Pessoal, o jogo de hoje é em Oklahoma, na casa do Thunder, e vamos dar uma olhadinha nesse jogo aqui. Frente a frente, nos últimos 10 jogos, tá 5-5 aí as duas equipes, tá? Mas o Oklahoma vem dominando aí, já que cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos no geral. E quando a gente vê os últimos 3 jogos aí, o time de Oklahoma venceu 2 dos últimos 3 e cobriu o handicap em 2 dos últimos 3. Nessa temporada, o Oklahoma venceu 3 de 4 jogos e o Pelicans venceu 2 de 3 jogos aí. Dentro de casa, o time do Oklahoma venceu um e perdeu o outro, e como favorito venceu um dos jogos aí que disputou como favorito e também cobriu o handicap em 3 dos últimos 4 jogos dessa temporada, tá? Em relação às tendências aí, pessoal, o que a gente pode falar? New Orleans venceu 11 dos últimos 16 jogos no geral, mas cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 8 jogos contra o Oklahoma City Thunder, mas venceu aí 5 dos últimos 6 jogos fora de casa, lá em Oklahoma, contra o Thunder, beleza, pessoal? Já o Oklahoma aqui vem aí com 6, cobriu o handicap em 6 dos últimos 8 jogos, também venceu 6 dos últimos 8 jogos, venceu 8 dos últimos 11 jogos dentro de casa, mas venceu apenas um dos últimos 6 jogos em casa contra o New Orleans Pelicans, tá? Galera, o que vai pesar bastante tá aqui na lista de lesões, tá? O Brandon Ingram está questionável para esse jogo de hoje, é um desfalque de muito, mas muito peso para o New Orleans Pelicans. O Oklahoma City Thunder segue com Jalen Williams fora da partida de hoje, beleza? Mas o elenco principal da temporada está disponível para esse confronto. Galera, em relação aos últimos 10 jogos aí, a gente tem um Pelicans muito bem, que venceu 6 dos últimos 10 jogos, e um Oklahoma que também venceu 6 dos últimos 10 jogos, tá? O Pelicans é um grande time para essa temporada, mas só se os jogadores como Zion e Brandon Ingram aí estiverem disponíveis. E eu acho que a gente não vai ver Ingram para esse jogo de hoje, tá? Então o Oklahoma se torna bem mais interessante para mim aqui, galera, já que eles estão jogando muito bem, hoje jogam dentro de casa, tá? E vem de uma vitória aí por 12 pontos sobre o Detroit Pistons, enquanto o Pelicans acabou de tomar praticamente 30 pontos dentro de casa aí pro Golden State Warriors, tá? Em um jogo que eram favoritos, pessoal. Então, é praticamente obrigatório a gente apoiar o time do Oklahoma aqui nessa situação, né? Então, a minha escolha para esse jogo de hoje aqui, galera, vai ser Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder, então, para vencer esse confronto de hoje, vai ser a minha escolha para essa partida, galera. Dito isso, bora pro terceiro confronto de hoje. Bora lá que a rodada tá recheada e a gente não pode perder tempo. Vamos lá. Galera, terceiro jogo que eu separei pra gente falar hoje, Cleveland Cavaliers contra o New York Knicks, tá? O jogo de hoje é em Nova York, na casa do Knicks, e vamos dar uma olhada nesse confronto de hoje, tá? Frente a frente, o Knicks está dominando, venceu 8 dos últimos 10 jogos no geral e cobriu o handicap também em 8 dos últimos 10 jogos no geral, tá? Nessa temporada, o New York Knicks venceu 2 e perdeu 2 jogos, mas em relação aos jogos que foi favorito, como é o caso de hoje, venceu todos os 2 jogos, beleza, pessoal? E galera, em relação ao handicap, o Cleveland não cobriu o handicap em nenhum dos jogos dessa temporada, enquanto o Knicks cobriu em 2 dos últimos 4 jogos. Em relação às tendências aí, o Cleveland não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 7 jogos no geral, tá? Em apenas um dos últimos 9 jogos contra o New York Knicks. Quando a gente fala do recorde de vitórias, o Cleveland venceu apenas um dos seus últimos 7 jogos no geral e venceu apenas
apenas um dos últimos 9 jogos contra o time do Nova York Knicks aí, beleza? E em jogos fora de casa, venceu 7 dos últimos 10 jogos, tá? Já o New York Knicks cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos, empatou em um deles e venceu 14 dos últimos 19 jogos dentro de casa, tá? Além do mais, também cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos aí, em que disputou em uma quarta-feira, beleza, pessoal? Galera, em relação à lista de lesões aqui, é o principal ponto baixo do Cleveland Cavaliers, já que a gente tem Jarrett Allen como questionável, Caris LeVert como questionável, Donovan Mitchell é provável para hoje e Darius Garland também questionável para essa partida. Já o New York Knicks vem completo, saudável e feliz para esse confronto de hoje, galera. Vamos lá. Em relação aos últimos 10 jogos aí, Cleveland venceu apenas 2 deles e apenas um jogo nessa nova temporada, tá bom, galera? E em relação ao New York Knicks, venceu 4 dos últimos 10 jogos no geral e 2 jogos aí nessa nova temporada. Esse é o mesmo confronto que a gente teve na noite de ontem, vai se repetir hoje e deve vir sob as mesmas condições de ontem, tá? Mas hoje o jogo é em Nova York, na casa do Knicks, que venceu por 18 pontos ontem lá em Cleveland, na casa do Cavaliers, tá? Hoje eu acho que o Cavaliers deve ficar sem Darius Garland e sem Jarrett Allen, mais uma vez. Agora tem Caris LeVert também, questionável para a partida. Então, eu tenho que buscar o New York Knicks aqui, tá bom, galera? Que tá em casa, com um elenco totalmente saudável. Além disso, também venceram o mesmo time ontem por 18 pontos fora de casa, tá? Então, pode ser que as coisas mudem se Garland ou Jarrett Allen forem confirmados para a partida, mas até agora, nesse momento, eu vou ficar com o New York Knicks aqui, tá, galera? O mercado de handicap aqui ainda está fechado para esse jogo de hoje, mas logo menos deve abrir daqui a pouquinho, porque eu estou gravando bem cedo. Então, quando abrir o mercado, o que eu vou fazer aqui vai ser buscar o New York Knicks para menos 3.5, ou seja, New York Knicks para vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem. Esse jogo de hoje vai ser a minha escolha para esse confronto. Então, pessoal, bora pro quarto confronto que eu separei no dia de hoje. A gente vai falar de 5 jogos, então tem mais 2 aí. Bora lá então, bora! Galera, pro quarto, né, confronto de hoje, eu vou falar Denver Nuggets contra o Minnesota Timberwolves. O jogo de hoje é em Minnesota, na casa do Wolves, e vamos lá pra gente ver o que a gente espera para esse jogo aqui. Frente a frente, o Denver venceu 6 dos últimos 10 jogos aí e cobriu o handicap em apenas 4 deles, tá? E nos últimos 3 jogos, venceu 2 deles e cobriu o handicap em apenas um deles aí. Minnesota cobriu em 2 dos últimos 3 jogos, galera. Nessa temporada, o Denver venceu todos os últimos 4 jogos aí que jogou, enquanto o Minnesota venceu 1 e perdeu 2 deles. E como favorito aí, o Denver também venceu todos os 4, né? Minnesota tá 1-1. Em relação ao handicap aí, o Denver tá 2-2 e o Minnesota 1-2 nessa temporada, tá? Galera, as tendências aqui, Denver Nuggets venceu todos os últimos 7 jogos aí no geral e também venceu 5 dos últimos 6 jogos contra o Minnesota Timberwolves. Quando a gente fala de cobrir o handicap, cobriu o handicap em apenas 4 dos últimos 12 jogos contra o time do Minnesota, em apenas 1 dos últimos 5 jogos em Minnesota, na casa do Timberwolves, tá? Já o Timberwolves vem aí com 2 vitórias nos últimos 8 jogos aí no geral, e apenas uma vitória aí contra os oponentes aí da divisão noroeste, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos aí contra os oponentes da conferência oeste, beleza? Galera, em relação ao handicap, cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos em casa contra o time do Denver Nuggets. Em relação à lista de lesões aqui, o time do Nuggets vem com os principais jogadores, o elenco principal aí completo disponível para a partida de hoje, enquanto o Timberwolves tem Jaden McDaniels como provável para esse confronto de hoje, tá? E também Shake Milton também é provável para esse jogo. Nos últimos 10 jogos aí, Denver tá fazendo história, né? Venceu 9 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o time do Minnesota venceu apenas 3 dos últimos 10
10 jogos aí no geral. E, galera, a gente sabe que uma hora ou outra, em algum momento aí, o Denver Nuggets vai vacilar e perder algum dos jogos aí, tá? Principalmente fora de casa, que não é o forte da equipe. Mas esse dia não deve ser hoje, tá? Já que o Timberwolves vem para esse jogo de uma derrota por 14 pontos para o Atlanta Hawks e venceu apenas um dos últimos 3 jogos nessa temporada, tá? Enquanto o Nuggets venceu todos os últimos 4 jogos na temporada de maneira super sólida e o elenco tá com médias fenomenais, tá? A gente tem Nikola Jokic acumulando triplos duplos aí logo no começo da temporada, o time todo do Denver fazendo o que deve ser feito, jogando bonito, como campeões mesmos aí que foram na última temporada, tá? Então, galera, definitivamente esse não é o momento pra gente ir contra o Denver Nuggets, tá? Então, minha escolha para esse confronto, eu vou ficar ao lado do Denver, eu vou ficar ao lado do Nuggets, e minha escolha para esse confronto aqui de hoje, então, vai ser Denver Nuggets para vencer a partida de hoje, vai ser a minha escolha para esse confronto, pessoal. Galera, agora vamos falar então Sacramento Kings contra o Golden State Warriors, último confronto que eu vou dar análise aqui para vocês hoje, tá? E vamos lá falar dele então, bora lá! E galera, esse é o confronto que vai fechar a noite de hoje então, e a gente vai falar Kings contra o Golden State Warriors, tá? O jogo de hoje é em São Francisco, na casa do Warriors, e vamos ver esse jogo de hoje aqui. Pessoal, frente a frente as duas equipes, o Warriors venceu 6 dos últimos 10 jogos e o handicap tá 5-5, tá? Nos últimos 3 jogos, o Warriors venceu 2 deles e cobriu o handicap também em 2 desses jogos. Em relação às tendências aí, a gente tem um Sacramento Kings que cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos contra o Golden State Warriors e também cobriu em apenas cobriu em 14 dos últimos 17 jogos fora de casa, tá? Quando a gente fala das vitórias aí, o Sacramento venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos contra o time do Golden State e também venceu apenas 1 dos últimos 9 jogos em São Francisco na casa do Warriors, tá, galera? Já o Golden State cobriu um handicap em 4 dos últimos 6 jogos aí e cobriu um handicap em 2 dos últimos 6 jogos contra um oponente da divisão do Pacífico. Em relação ao recorde de vitórias, o Warriors venceu 4 dos últimos 6 jogos e também venceu 16 dos últimos 20 jogos dentro de casa. Também venceu 8 dos últimos 9 jogos em casa contra o time do Sacramento Kings, tá? Nessa temporada aí, o Kings venceu 2 jogos e perdeu 1, e o Warriors venceu 3 de 4 jogos aí, tá? Dentro de casa aí, vem com apenas uma derrota nessa temporada, o time do Warriors. Em relação ao handicap, o Warriors cobriu em 3 dos últimos 4 jogos e o Kings em 2 dos últimos 3 jogos. Galera, o que vai pegar, principalmente nessa partida, tá aqui, nessa lista de lesões em que o Sacramento Kings está sem De'Aaron Fox, está fora da partida de hoje, tá, galera? Já o Golden State Warriors tem Klay Thompson aí como provável, eu acredito que jogue hoje sim, tá? Pessoal, nos últimos 10 jogos aí, o Sacramento Kings, né, venceu 5 dos últimos 10 jogos no geral e o Golden State venceu também 5 dos últimos 10 jogos no geral. Galera, essa é uma partidinha para buscar o nosso querido Golden State Warriors, tá? Que venceu o primeiro jogo aí contra o Sacramento Kings, com tranquilidade até, e hoje joga dentro de casa o Warriors, onde são ótimos mandantes aí nos jogos dentro de casa, tá? E galera, De'Aaron Fox tá fora da partida, é péssimo aí pro time do Sacramento Kings, já que ele é o principal pontuador da equipe, teve 39 pontos aí no último jogo contra o Golden State Warriors, tá? E esse pode até que seja um jogo disputado, né? Mas De'Aaron Fox deve fazer muita falta pro Sacramento Kings e o Golden State Warriors aí vem de um jogaço em cima do New Orleans Pelicans, onde venceu por 28 pontos de vantagem aí fora de casa. Então, eu acho que esse é um jogo pra gente buscar o Warriors, principalmente, tá? São ótimos mandantes, tá? Contra um Sacramento que já venceu fora de casa. Hoje o Kings está sem o principal pontuador, tá? O Warriors vem de um jogo fora de casa por praticamente 30 pontos aí de vantagem que venceu. Então, eu vou ficar com eles aqui, galera. Vamos lá, as linhas de handicap alternativas aqui já abriram para esse jogo, então, e eu vou ficar
com Golden State Warriors. Eu vou buscar eles aqui para menos 4.5 nessa partida de hoje, então, galera. Então, minha escolha para esse último confronto da noite vai ser Golden State Warriors menos 4.5. Ou seja, o time do Warriors deve vencer por 5 pontos de vantagem essa partida de hoje, beleza, galera? Pessoal, então, finalizamos as nossas análises de hoje aqui, falamos sobre 5 dos 13 jogos que vai ter nessa rodada, que tá recheada então, galera. Para mais palpites, hoje vai ter muito palpite mesmo, vem ficar por dentro do nosso grupo VIP, tá? É o primeiro link aqui na descrição, tô soltando muito palpite lá pra galera, vem fazer então uma boa temporada, uma temporada lucrativa com a gente, vem fazer parte aqui do nosso grupo, galera. E se você quiser também acompanhar mais meu dia a dia, minhas análises, já vem fazer parte lá do nosso grupo gratuito, tá? O link aqui na descrição também, beleza, pessoal? Se quiser acompanhar meu dia a dia, minhas análises, já me segue lá no meu perfil do Instagram, @binonbets. Galera, dito isso então, vamos finalizando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário e se inscreve, que me ajuda muito mesmo. O YouTube entrega nosso vídeo para cada vez mais pessoas. Galera, vamos finalizando então. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!